um pouco absurdo que um Deus que cria um mundo escolha para si, de uma forma tão particular, escolha para si uma parte do mundo. Um simbolismo, referente a Deus escolher alguém diretamente, pode contribuir para aumentar a autoestima. Mas considero a ideia de Deus ter escolhido diretamente alguém neste planeta, ou uma nação, como mitológica. Concepção relativa exclusivista também contribuiu para coisas consideradas ruins. Para se ter, em muitos casos, visão sobre si que pode ser considerada muito exagerada. Alguém poderia dizer que essa ideia ter contribuído para coisas consideradas ruins, não significa que não seja verdadeira. Sim, eu não discordo disso. E ela ter contribuído para coisas que podem ser consideradas boas, não significa que Deus tenha de fato escolhido diretamente alguém neste planeta. Por vários motivos, eu não acredito nela. Sendo Deus, pode realizar diretamente neste planeta a escolha de modo particular de um povo, mas eu não acredito que o tenha feito. Se Deus tivesse inspirado a escrever em um livro muitas coisas, que mais tarde descobriríamos. As pessoas atualmente se sentiriam menos livres, no sentido de escolher não acreditar que esse livro fosse inspirado por Deus. Se tais coisas estivessem escritas na Bíblia, argumento contrário à ideia de esse livro ser inspiração divina, teria menos força. Existe a possibilidade de que Deus tenha inspirado a escrever, ou reescrever lendas e mitos, levando o contexto em consideração? De que tenha feito desse modo por questão referente a uma liberdade das pessoas de um futuro? Entre outros motivos? Sim, há essas possibilidades. Entretanto, embora haja essas possibilidades, não é nisso que acredito. O tema sobre liberdade e limites é bastante discutido e não o abordaremos amplamente aqui. Já que se fizera tanto pelo próprio Pai, desejava-se obter uma recompensa, ou, pelo menos, ser o seu filho bem-amado, o seu povo escolhido. Muito mais tarde, a piedosa América reivindicou ser o próprio país de Deus. Muitos deles, ancestrais, provavelmente nutriram as mesmas dúvidas que nós, mas a pressão a eles imposta foi forte demais para que se atrevessem a expressá-las. Temos que acreditar porque nossos antepassados acreditaram. Mas acreditavam em coisas que hoje não nos é possível aceitar. Foi transformada numa espécie de pai autoritário, de fiscal das nossas ações. Há uma diferença da experiência religiosa, que é explicada pelas diferenças de economia, cultura e organização social. Numa palavra, pela história. De juiz, de carrasco. Deus não delegou em ninguém a sua palavra. Eu já estou a falar como se eu próprio fosse um pregador. E não estou a pensar só no cristianismo, estou a pensar em qualquer religião que se transforma em instrumento de um poder sobre o outro, sobre o ser humano. Santo Agostinho dizia que os homens estão condenados a ser infelizes porque morrem e, portanto, precisariam da mediação de um ser superior, Deus no caso, que os levaria da mortalidade infeliz, sofredora, à imortalidade, à eternidade feliz e prazerosa. Deus criou o mundo não porque é útil ou necessário para ele, mas sim por amor. Embora na hipótese de haver um Criador, essa concepção de um mundo não lhe ter sido útil, seja considerada a mais provável, e critique algumas consideradas ruins, há a possibilidade de esta criação, lhe ser, o ter sido útil. O que pode não contradizer um deísmo. Não há como ter certeza absoluta de que esta criação não lhe foi útil. Não sei se essa fala está apenas no filme, ou se foi baseada em algum trecho em Agostinho. Mas eu creio mesmo que a própria suprema felicidade não se aguenta por muito tempo. Ninguém necessita ser infeliz. Mas manter o tónus da felicidade numa constante tensão parece-me inaguentável. Uma pergunta. Jung está certo ao dizer que a felicidade perderia seu significado se não fosse equilibrada pela tristeza? A maioria dos alefianos não acredita naquela felicidade eterna no paraíso. Mas o ponto em questão passou por reflexão no cristianismo. Considerou-se que a ideia de uma felicidade eterna não pode ser totalmente concebida através de atual mentalidade.
Muitos acreditam que consigam compreendê-la satisfatoriamente. A ideia da descida de uma nova Jerusalém, depois de céus e terra passarem, pode ser simbólica, mas é mitológica. A formação delirante é na verdade tentativa de cura. Reconstrução. Depois da destruição do mundo, há a reconstrução de outro. Talvez, depois de morrermos, renasçamos neste, ou em outro planeta. A maioria de nós, alefianos, não acreditamos no paraíso da Bíblia cristã. Muitos de nós acreditam no renascimento, neste ou em outro planeta. Estes acreditam que a natureza fará novamente o que fez em outro ventre. Talvez haja próximas vidas nesse sentido, e em futuras vidas, sejam vivenciadas coisas de sociedades menos avançadas tecnologicamente. E coisas de sociedades mais avançadas tecnologicamente, em comparação com a nossa sociedade. Nesta hipótese, sem outra lhe ser acrescida, não existe uma felicidade eterna. Ou talvez, levando em consideração a amplitude, o que há, conforme ela, possa ser visto como uma felicidade eterna. O tamanho do universo, e toda sua renovação e diversidade, ganham um sentido bastante interessante na hipótese da maioria dos alefianos. O que acontecerá com o universo no qual estamos? Uma inteligência artificial pode conseguir dominar todo o universo? Há outros universos? Talvez, atualmente, não haja vida em outro planeta. Talvez haja muitos planetas com vida atualmente. Será que existe sociedade que conseguiu acabar com a infelicidade? Em nosso planeta, alguém que nasceu na antiguidade pode ter sido mais feliz do que alguém que nasceu em nosso tempo. A tecnologia pode contribuir para a felicidade e infelicidade. Mas o senhor acredita que o homem seja infeliz por natureza? E nesse sentido, o senhor não acredita também no homem? Na sequência, Saramago diz que neste caso, não lhe interessaria tanto o caso pessoal de A, B ou C, mas o comportamento da humanidade. Ele diz que se vive de modo infeliz por razões. Mas uma delas considera fundamental. Não se pode produzir felicidade, se é que a felicidade pode ser produzida, desde que a relação com o outro seja uma relação de domínio. O outro é livre como eu sou livre. E se eu não o reconhecer na sua liberdade, nego a mim próprio o direito de usar a minha liberdade. Não posso imaginar que seja feliz um mundo que vive como está a viver este nosso. Eles podem torturar o meu corpo, quebrar os meus ossos, até me matar. Aí, eles terão o meu cadáver, não a minha obediência. Esse sentido de caridade que está em Jesus foi, ao longo destes 20 séculos, passado para o Pai. É um caso de facto extremamente curioso, porque ao longo destes 20 séculos a ideia de Deus vai sofrendo modificações e por fim acaba o Pai por assemelhar-se ao Filho. O Deus do Evangelho segundo Jesus Cristo é o Deus bíblico, é o Deus dos judeus, porque Cristo era isso mesmo, Jesus era isso mesmo, um judeu, nada mais do que isso. Vaso magnífico onde o sangue de Cristo foi recolhido, transforma-se no meu livro numa simples tigela de barro. O Cântico dos Cânticos, que é inevitável e que é aproveitado literalmente num diálogo entre Jesus e Maria de Magdala. Maria Madalena e Jesus vivenciam um romance na obra ficcional de Saramago. Interpreta-se alguns trechos do Velho Testamento como profecia sobre Jesus que aconteceram literalmente, mas trechos de cantares não são interpretados assim por cristãos. Por muitos motivos, conjecturas sobre a vida de Jesus são feitas. Uma possibilidade sobre a vida de Jesus pode ter a ver com projeção inconsciente. Pode ter relação com questões referentes à figura histórica de Jesus. Muitas pessoas levantam possibilidades sobre a vida de Jesus. Alguns alefianos também desenvolveram a sua. Inicialmente, levantaram a possibilidade de Jesus ter sido filho biológico de Herodes, mas, pesquisando, perceberam que essa possibilidade já havia sido levantada. Então, desenvolveram a possibilidade de ele ter sido apaixonado por aquela mulher que estava se casando em Caná da Galileia. Jesus pode ter tido dificuldade em conseguir uma esposa? Ou isso foi ou poderia ter sido fácil? Como a ideia de escolher não se casar era tida naquela época?
O casamento geralmente era arranjado pelos pais? Na possibilidade, talvez, sofrimento que passou por não poder ficar com a pessoa por quem era apaixonado, pode ter contribuído para acontecer o que descreverei como fenômeno parapsicológico, o qual já tinha sido presenciado antes, por sua mãe. Alguém poderia dizer que transformar água em vinho não se trata de fenômeno parapsicológico. A maioria dos alefianos acredita que seja mais provável que Jesus não tenha transformado de fato água em vinho, embora haja essa possibilidade, quizá Jesus nunca tivesse visto antes a mulher que se casava naquele dia. A mãe de Jesus pode ter sido irmã da mãe do noivo. Com cartas em que me dizem que eu não podia ter feito aquilo, que eu sou uma pessoa sem vergonha, como é que é possível atacar Deus Nosso Senhor e Jesus Cristo e a Virgem Maria. Eu penso que é natural, porque todo e qualquer livro ou toda e qualquer ideia que ponha em causa o que está estabelecido, e se o diabo aparece a dizer realmente é preciso ser-se Deus, que fez do sangue, do sofrimento, da renúncia, da abdicação, da vontade, do sacrifício, do martírio, fez o alicerce do seu poder. Geralmente, a solidariedade requer uma entrega. Conforme uma concepção sobre solidariedade, Nietzsche foi solidário para comigo ao me mostrar o que considerou ruim de uma moral religiosa. Se ele tivesse escrito livros religiosos, talvez tivesse vendido mais livros enquanto vivia. Ele projetou algo sobre si, ao dizer, o único cristão morreu na cruz? Saramago enaltece uma entrega no vídeo, quando critica uma busca por dominar o outro. Ideias de Nietzsche sobre essa questão, sua vida pessoal, e a reflexão sobre privar de liberdade os que cometem o que consideramos crime não serão abordadas aqui. Diferente de Nietzsche, Saramago vendeu muitos livros enquanto vivia. Que nem que todas as mulheres de Israel ou da Palestina estivessem dentro do templo, o serviço religioso não pode começar. Vendo a descrença dos chineses num Deus que, afinal de contas, acaba pregado na cruz, eles recorrem, então, à imagem da Virgem Maria. Tanto que a igreja matriz de Pequim acaba sendo a igreja de Nossa Senhora da Conceição. E aí, então, é que o cristianismo consegue uma grande popularização na China, a ponto de o taoísmo acabar introduzindo uma mulher também no seu panteão de divindades.